seja bem-vindo a mais um programa Olhares Empreendedores. Esse que é o podcast do nosso querido NME, o Núcleo da Mulher Empresária da Six Canoas. E eu, Jerusa Schmidt, nucleada, apresento aqui para vocês mais este episódio. Hoje estamos recebendo a nossa colega Isabel, ela que é Isabel de Oliveira Finanças. Seja bem-vinda aqui conosco, Isabel. Olá, grande prazer, Jerusa, de estar aqui. Sou muito grata aqui por esse momento, muito obrigada. Eu sou a Isabel, eu sou contadora de formação, tenho MBA em Liderança para Resultados e Empreendedorismo Empresarial. Sou nucleada Six, então, a partir de 2024. Tenho especialização em finanças individuais e empresariais. E estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Nós que agradecemos a confiança, né, nucleada, recém-chegada e já confiando aí ao nosso podcast. Tu sabe, Isabel, que o Núcleo da Mulher está fazendo 11 anos, agora em dezembro, né? E eu que faço parte já há quase 11 anos do Núcleo também, sempre tive a vontade da gente fazer um podcast, né? Que contasse, assim, as histórias das nossas nucleadas, as nossas histórias inspiradoras de empreendedorismo. Nós temos o livro, que foi escrito em 2019, mas de lá para cá, que é o Olhares Empreendedores que Contam e Encantam, e de lá para cá, a gente não fez mais nenhuma ação, assim, que contasse as histórias, né? E agora, como tudo é videocast, podcast, né? Desde a pandemia aí. Então, era uma vontade, assim, muito grande minha, né? E aí, esse ano, então, abracei aí a liderança desse GT, junto com a Mariel Paiva, a Clara Medeiros e a Kátia Oleski. Então, eu tô muito agradecida, né, pela confiança de vocês, de estarem participando aqui do podcast com a gente, os nossos primeiros programas aí, piloto do nosso querido NME. Muito obrigada. Que coisa boa. E parabéns pela iniciativa muito bacana, né? Com certeza vai conectar ainda mais o NME. Com certeza, e tu sabe, assim, que nos episódios anteriores, assim, a gente fica conhecendo um pouquinho mais, né, da história de cada uma, e a gente fica, eu não sabia, que legal saber isso, eu não sabia, porque os nossos encontros quinzenais ali, de 2 horas, né, é bem focado, a gente tem pauta, tem temas, e a gente não tem muito tempo para conhecer realmente a fundo, como a gente tem todo esse tempo aqui, a oportunidade, né, da empreendedora falar mesmo. Então, aqui está sendo uma oportunidade bem valiosa mesmo, e uma experiência bem agregadora. Obrigada por contribuir conosco. Isabel, conta para nós a tua história de empreendedorismo. Como que surgiu a Isabel de Oliveira Finanças? Pois então, Geruda, como eu comentei, né, sou contadora de formação, trabalhava na CLT. Chega mais pertinho do microfone, por favor. Trabalhava já há muito tempo. E eu estou sempre estudando, sempre procurando mais conhecimento. E eu decidi, além dos MBAs que eu já tenho, né, fazer uma especialização em finanças, que sempre foi uma área que eu muito gostei. E eu comecei essa especialização no comecinho de 2023, né? E essa especialização, assim, ela foi para mim um divisor de águas, né? Então, o financeiro, ele é uma área que todas as pessoas precisam, que todas as empresas precisam ter a sua gestão. Sim. Né? Então, eu decidi empreender, né? Decidi fazer a minha mudança de carreira e empreender para o lado de finanças pessoais e empresariais. Em 2023, isso? Isso. Ano passado, agora. E como é que foi, assim, para ti? O que que te motivou? O que que foi o pontapé inicial, assim, que deu o teu início? Não, vou partir, vou ser empreendedora. Como eu comentei, né? Finanças faz parte do universo de todos. Sim. Né? E eu percebi que eu poderia ajudar muitas pessoas, né? Hoje em dia, no Brasil, nós temos um problema bastante sério referente à gestão financeira, tanto das pessoas quanto das empresas. E à medida que eu fui me
especializando, tomando mais conhecimento, no curso, na especialização, né, que eu estava fazendo, eu vi o quanto poderia justamente linkar a minha área contábil, né, que eu tenho já de formação, com a área financeira. Né? Então, aí eu decidi, essa área que eu quero. Então, é uma área que, com certeza, eu consigo ajudar muitas pessoas. E antes disso, como é que foi a tua trajetória profissional? Começou a trabalhar com que idade? Como é que tu iniciou no mundo das contas, vamos dizer assim? Eu comecei bastante cedo, né? Comecei com 22 anos. Eu trabalhei por 32 anos, né, numa empresa, numa grande indústria. Na área contábil fiscal, contábil tributária, então, na parte de legislação. Então, foi uma trajetória bastante gostosa, o qual eu sou muito grata, né? Aprendi muitos mentores, assim, fantásticos, mas chegou a hora de mudar. Né? E aí, por isso, eu fiz a transição e resolvi, né, agora trilhar os caminhos do empreendedorismo. Que legal, né? Saber que as pessoas têm diversas motivações para empreender. Sabe, Isabel, que nos episódios anteriores, né, cada vez eu me surpreendo. Teve gente que foi por, quero uma realidade diferente da minha família, né? Não quero seguir o destino meu pai e minha mãe. Para ficar mais próximo da minha família, né? Vou empreender para ficar mais tempo com os meus filhos. E o empreendedorismo nos prega aí muitas peças, né? Às vezes a gente pensa que é muito fácil empreender, e aí não é bem assim. Como que foi inicial, assim, para ti, esses desafios, essa adaptação? Realmente tem um pouco de romantismo no empreendedorismo, né? Então, assim, teve realmente desafios, né? A mudança, né, de vir de uma estratégia CLT para uma estratégia de dona do próprio negócio, de empresária, realmente é uma mudança bastante grande. É o liderar-se, né? Que eu falo. Então, eu preciso me liderar, né? Eu preciso montar minha rotina, minhas estratégias, lançar os meus produtos. Né? Então, realmente, é bem desafiador, é muito gostoso, né? E é um aprendizado contínuo. Eu vou te dizer, Jerusa, que eu aprendo todos os dias, né? Com empreender. Então, falando de desafios, assim, para mim, eu acredito que redes sociais, eu passei aí também um grande desafio, né? Aprendendo, né? Instagram, redes, enfim, que hoje a gente sabe que é uma vitrine, né? Que nós temos para os nossos negócios. Então, para mim, assim, foi bem desafiador, né? Mas eu gosto de aprender. Algo novo que tu teve que te aprofundar. Exatamente. E como que foi essa transição? Tua família te apoiou? Tu chegou no trabalho e pediu demissão? Como é que aconteceu? Nós fizemos um acordo, né? Na empresa, e a família levou um susto, né? Embora eu já tivesse pensando sobre isso, né, há bastante tempo, já estava fazendo esse planejamento, mas como assim, né, sair da CLT e empreender, né? Então é uma coisa que eu tinha e tenho muita certeza. Então, assim, estou sendo muito apoiada por todos, então todo mundo está sempre lá vibrando com as minhas conquistas, né? E é bastante bacana porque a gente fala muito, né, sobre finanças, então tudo que eu aprendo, assim como eu transmito para os meus mentorados, eu também transmito para a minha família. Né? Então, por exemplo, temos estratégias que nós utilizamos hoje na mentoria, que é acumular milhas para viajar. Né? Bem interessante essa parte. Então, como eu aprendi isso, né, e já faço parte da mentoria, por que não passar para a minha família também, né? Então, são coisas que acabam acontecendo sempre que eu consigo, né, fazer isso, eu passo esse conhecimento para eles também. Quando tu procurou a empresa que tu já trabalhava há mais de 30 anos para fazer mais de 30 anos, foi? Uhum. Que tu já para fazer esse acordo, né, para te sair e empreender. Foi bem aceito assim? Eles tentaram reverter a situação, tu tá louca? Como é que foi? Não, na verdade, porque a empresa, ela respeita muito o momento de cada indivíduo, de cada colaborador, né? Então, assim, foi uma transição tranquila. Né? Então, ok, se tu é o que tu quer,
né? Então, realmente, vamos fazer, né? Fazer acontecer. Né? Recebeu Então, críticas de alguém? Pra dizer, tu abrir a mão da tua carreira, que já tá bem consolidada, sim. pra ir agora, como dizia minha avó pra mim, né? Depois de velha, minha avó dizia pra mim, o que velha, avó, que velha. Hoje ainda eu estava em reunião, né, com um colega e ele comenta, mas realmente tu vai fazer isso? São 30 anos já contábil tributário. Nesse momento, sim, né? Eu realmente eu tenho certeza que é o caminho que eu escolhi, né? E tô bem segura disso, né? E sim, às vezes as pessoas Se realmente surpreendem. se surpreendem com isso. É aquele time, né, Isabel, assim, do estabilidade, Uhum. né? Aqui eu tenho uma garantia que todo quinto dia útil meu salário vai estar na conta. No empreender, Exatamente. como é que eu vou começar? De onde é que eu vou tirar cliente e tudo mais? Então Exatamente. é um desafio e é para quem tem coragem, Uhum. né? Então não são para muitos. Eu vi uma pessoa da minha família que constantemente estava postando algo sobre que não valia a pena o seu CPF pelo CNPJ de alguém. E aí eu não sei se era uma indireta para um chefe, alguma coisa que ela tentou. E um dia eu comentei, né? O negócio é tu ser o teu CNPJ. Uhum. Pronto, não teve mais comentários em Ótima relação resposta. àquilo. Porque assim, né? Quando é no dos outros, tu acha, porque eu tô trabalhando para enriquecer chefe, porque e aí não quer, acha ruim, acha que a vida do empreendedor é uma maravilha, Uhum. né? Mas e por que que tu não tem a coragem então de sair Uhum. para empreender? Todo mundo começou, Uhum. né? Então, para quem vê de fora, é uma realidade diferente, né? Muito, muito diferente. E às vezes a gente recebe críticas e esses choques de realidade, né? Mas eu não acredito. Mas por outro lado é muito gostoso porque é como eu comentei, é um aprendizado. É um Claro, aprendizado, assim, e nós somos todos os setores da empresa, sim. né? É que nem dizia um professor meu Então, da faculdade, é eu presa para começar, exatamente. né? É o eu presa, a minha empresa é eu presa. Então, assim, é desde o plano, do planejamento, do financeiro, do vender, né? Do prospectar. Então, assim, é tudo. Então, assim, é muito gostoso, a gente aprende muito. E olha, vou te dizer assim, nesses últimos meses, realmente, para mim, tenho aprendido realmente demais, assim, sabe? Sou muito grata por essa escolha. Foi uma escolha repentina ou tu veio te planejando? Veio de um desgaste, assim, da vida CLT que te levou a essa decisão? Ou é algo que tu já vinha planejando há tempo? Tem o desgaste também, né? Porque tempo, né? Tempo de dedicação, enfim, a gente acaba ficando um pouco desgastada, né? Mas também tem aquela coisa assim, tá, mas o que que eu quero pro meu futuro, né? Então, eu tenho 53 anos, né? Então, assim, eu com certeza eu me acho, assim, muito disposta, né, a fazer algo novo, a mudar, a trilhar o meu futuro, né? Planejar o meu futuro. Então, realmente é uma coisa que não é fácil, mas ela é muito gostosa, né? E tem toda a questão de plano de aposentadoria, né? Enfim, que a gente precisa pensar mais do que nunca, né? Quando a gente fala de dinheiro também, ou seja, nossas estabilidades, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, então eu preciso pensar muito no futuro dela. Então, assim, uma coisa foi linkando a outra, né? Então, Foi uma eu... soma. Exatamente. Não ia ficar eternamente na empresa, então eu preciso mudar, né? Então, esse foi o momento de acontecer. Foi uma coisa mais, assim, de fatores que levaram a uma escolha. Uhum. Certo. No teu pouco tempo de empreendedorismo, Isabel, o que que tu já percebe que são erros no empreendedorismo, mas erros que nos trazem um aprendizado, que agregam? Não planejar, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos perder, entre aspas, né? Um tempo para planejar aonde estamos e aonde queremos chegar. E esse planejar, ele diz muito a respeito, né? Justamente no plano financeiro, né? Ou seja, assim, o quanto que eu preciso de reserva para mim
para minha empresa, né, efetivamente começar a ter vida própria, digamos assim, começar a ter vendas, enfim. Então, assim, o que eu vejo, né, de erros não fazer esse planejamento, não estudar, daqui a pouco não fazer perguntas com outras pessoas que já passaram, né, por essa situação, e buscar sempre conhecimento, sabe? Sempre conhecimento de quais os passos eu vou precisar galgar para realmente chegar lá onde eu quero chegar. Se tu pudesse hoje fazer algo diferente, o que tu faria? Eu buscaria mais conhecimento nas redes. Redes sociais, tu acha assim? É. A rede social foi realmente a maior dificuldade? Foi. Porque assim, antes de empreender, o que eu tinha? Uma rede social ali, o Instagram, um Facebook, enfim, que eu postava lá as fotos da família, final de semana, do cachorro, aquela coisa, né? Mas quando a gente entra para uma estratégia empresarial, né, no Instagram, a gente sabe que tem outras coisas que a gente precisa olhar. Tem as métricas, tem os insights, tem os anúncios, né? As postagens, né? O que eu preciso colocar naquela postagem para ser atrativo? Com que frequência? Qual o meu público, né? Então, isso realmente foi um aprendizado que eu precisei buscar mais recente. Então, e o Instagram ele já tem um certo tempo, mas eu não me preocupava com isso, né? Porque estava longe, né? Para mim, essa realidade de necessitar. E o Instagram, como ele é um grande shopping, né, são vitrines, né, que a gente fica ali passando e vão aparecendo as empresas, oportunidades, enfim, os anúncios. Então, eu poderia ter, sim, feito de forma diferente, sabe? Ter estudado mais redes sociais. Já resolveu essa questão da rede social? Estou resolvendo. Porque eu ia te dizer, qualquer coisa, eu dou mentoria em Instagram. Jerusa Schmidt, te indico. Uma boa empreendedora, mentora aí do marketing digital. Mas a gente tem o nosso horário marcado, né? Pois é. Temos. Vamos falar sobre isso, com certeza. Temos a nossa mentoria. E falando em mentoria, eu gostaria que tu contasse um pouquinho, né? Tu iniciou já com um produto mentoria. A mentoria tu foi agregando. E uma coisa que me marcou, um dia quando tu falou para nós no núcleo, a realidade brasileira, de cada 10 pessoas, 8 está endividada. E a gente olha as caras e não olha a carteira, como diz, né? Então, é uma realidade, assim, que me chocou um pouco, sabe? Eu não tinha noção que era tanto endividamento, sabe? E tu faz mentorias para isso, né? Para as pessoas que estão endividadas, inclusive, como economizar o seu dinheiro, como guardar, como se livrar das dívidas, né? Conta um pouquinho, assim, sobre essa mentoria. A mentoria, na verdade, eu costumo dizer que é um acompanhamento, uma trilha, né? Que eu seguro na mão do mentorado, da mentorada, né, para a gente atravessar juntos aquela fase. A gente tem hoje no Brasil, né, Jerusa, um apelo consumista muito grande. É um país assim que ele incentiva muito o consumo, né? O consumo. Né? Isso a toda hora. Então, assim, quando a gente entra para dentro das redes sociais, do Instagram, enfim, eu costumo dizer que eu acho que eles até leem os nossos pensamentos, né? Porque se a gente tá pensando em alguma coisa, aparece lá no Instagram pra gente comprar. Pensando, eu ainda não sei, gente, mas o falando a inteligência hoje, se a gente começa a falar muito aqui sobre um assunto, o telefone capta. Exato. E ele vai te entregar propaganda sobre aquilo. Ele vai entregar, né? Ele escuta. E as pessoas realmente, são armadilhas que as pessoas, né, acabam caindo, né? E, infelizmente, como também nunca foi estimulado, ou melhor, né, é estimulado muito pouco no Brasil, organizar as suas finanças, né? Ou seja, a maioria das pessoas, né, recebem o seu salário, gastam, acabou o salário. E continua gastando. Os cartões de crédito. Exatamente. Então, assim, inclusive hoje, né, a minha filha ela tem 11 anos, ela está na escola, e eu ainda vejo um movimento muito baixo sobre o aprendizado, né, de lidar com o dinheiro. Na escola, né? Na escola. 2 coisas que eu identifico muito falha nas escolas. Finanças e empreendedorismo. Perfeito.
Exatamente. né? As pessoas, nem falo só de crianças, não são treinadas, não são ensinadas ou preparadas para lidar com finanças, nem para empreender. Tu é preparado para ser empregado. E aí tu vai empreender, e aí? Como é que faz? Aí tem que buscar uma formação, uma especialização, ou um apoio, um mentor na área para entrar no negócio sério, né? E as pessoas poderiam já estar sendo preparadas, né, desde o período escolar. Claro, Mas não é a nossa realidade. não é. Infelizmente. Infelizmente. Então, como as pessoas consomem mais do que podem, né? Essa coisa do cartão de crédito, né, Jerusa, também é outra coisa assim que é muito fácil usar o cartão de crédito. Esse dia eu estava falando com meu marido. Antigamente, para a gente ter um cartão de crédito, não era tão fácil assim. Né? Precisava uma aprovação e tudo, né? Uma análise, manda os contra-cheques e tudo mais. Antigamente era assim. Hoje em dia eles te ligam te oferecendo de tudo quanto é banco. Né? Então, assim, isso infelizmente faz com que as pessoas comprem parcelado, porque daí as pessoas, né, veem o valor da parcela e não o valor da dívida. Né? Isso é uma coisa que me incomoda. Trazem para si o limite do cartão como se fosse a própria renda. Como se fosse o próprio dinheiro, né? É um limite, gente. E na verdade é um empréstimo, né? E então são várias pecinhas que elas vão se encaixando e que no final acabam, né, gerando um endividamento. Sim, né? A gente consegue entender, né, da onde sai. Incentiva o consumo, marketing excessivo em cima do consumo, toda essa facilidade de crédito, esse incentivo à compra, o limite, né, e cada vez aumenta mais, chegam a ligar, assim, né, para minha madrasta, ligam, a senhora que é aposentada, tem um empréstimo aqui pré-aprovado, eu já mudei lá nos cadastros, o número dela é o meu. Agora. Daí eles ligam, a dona Irma, a dona Irma, não quero, obrigado. Aí, por quê? Porque quando eu vi até num golpe ela caiu, sabe? Então, às vezes é golpe, às vezes é gente realmente querendo vender empréstimo. Outra coisa que eu vi, que eles tiram muito, assim, principalmente das pessoas com menos conhecimento, né? A senhora passa aqui a portabilidade da dívida para nós e a gente vai lhe devolver um dinheiro. Então ela me contou isso bem feliz, que ela fez, ela só mudou lá, não é mais esse banco, é aquele, e ela me devolveu um dinheiro. Sim, mas a dívida voltou pro zero. Ela tem que pagar tudo de novo. Só que isso eles não explicam. E aí as pessoas caem e cada vez se endividam mais. Exatamente. Mas você vê que é a falta do conhecimento. Sim, né? com então, certeza. Assim, se as pessoas conhecessem mais, estivessem mais preparadas para essas armadilhas, eu gosto de usar essa palavra, a gente não teríamos um cenário assim tão crítico, né, de 8 em cada 10. Então, assim, realmente, né, isso me fez mudar para essa área, porque com a mentoria é possível, né, ajudar muitas pessoas através do conhecimento, mostrando para as pessoas o caminho certo que elas precisam fazer para não se endividar, né? E é o que eu sempre falo, né? É papo de adulto. Então, assim, precisa realmente olhar para o orçamento. Precisa saber quanto que gasta de água, luz, enfim, né? De lazer. Precisa, não pode sair gastando simplesmente sem ter limites, né? Porque senão é aquele círculo vicioso. E aí, o que as pessoas fazem, né, Jerusa? Elas vão até o banco, pedem um empréstimo. Ok, o banco dá um empréstimo, beleza. Só que como elas não cuidam no orçamento, elas não conseguem pagar aquele empréstimo. Aí elas pedem outro empréstimo. Aí o empréstimo do empréstimo. E é um ciclo. A maioria acontece isso. Né? É um ciclo que a pessoa não consegue sair. Né? E isso traz também uma angústia. Então, assim, vem para mim, assim, atendo muitas pessoas angustiadas, que não conseguem dormir, enfim, porque estão nesse imbróglio que não conseguem sair, sabe? Então, realmente, é um cenário bastante difícil aqui no Brasil. Mas tem solução. Olha que eu já vi casos de gente que chegou ao suicídio.
né, que se meteu numa dívida impagável, Exato. né, e a pessoa não tinha mais bens para dar, assim, quando viu a dívida, e juro em cima de juro, como dizia minha avó, então, assim, não viu saída, né, e depressão e ansiedade, e pode chegar, então, a fatos mais graves, né? Pode, infelizmente pode chegar. E a vergonha, né? O medo, às vezes a mulher não conta para o marido não conta para a esposa, né? Da vergonha. Da família, dos De amigos, o que da que vão sociedade. dizer, sabe? Sim. Então, assim, as pessoas sofrem realmente muito, né, com essa situação. E o que tu vê, assim, na tua carreira empreendedora, um acerto, que foi um fator assertivo que tu cometeste no empreendedorismo, que tu podes considerar uma estratégia de sucesso? Um acerto, eu acho que eu acertei muito quando eu escolhi. O conhecimento, ele é sempre muito transformador. Eu gosto muito do conhecimento, né? Então, eu fiz cursos, me especializei em dicção e oratória. Tá? Então, aquele curso que eu fiz, ele foi abriu assim muitas portas e abriu assim para mim entender a parte relacional com as pessoas também, né? Então, além de falar, a gente precisa escutar as pessoas, né? Então, isso precisa haver uma conexão, né? Então, porque sobretudo, né, Jerusa, a mentoria é uma relação de acolhimento, de conexão, de confiança. Tá? Então, assim, quando eu fiz esse curso, enfim, de comunicação, né, de entender mais as pessoas, coisas de escutar, mas esse realmente, para mim, eu entendo que foi diferencial para minha carreira. Sim. A especialização, assim, em dicção e oratória, tu acha que te ajudou bastante também? Muito, muito. Comunicação, dicção, oratória. Na tua mentoria, Isabel, como que funciona assim? Tu atende online, presencial? Conta um pouquinho pra gente. Eu atendo de forma online, não tem nenhum atendimento presencial, até porque o online ele dá uma flexibilidade para ambos os lados, né? Então, eu tenho 3 tipos de mentorias, né? E a variedade entre que elas diferenciam, né? O tempo de duração. Eu tenho uma mentoria de 4 meses, uma mentoria de 2 meses, uma mentoria de 1 mês. Depende do cenário que a pessoa se encontra. Porque cada pessoa tem um cenário, cada pessoa é única, tem ali o seu contexto de vida. Os focos, não sei se é em mais de uma área, né? Mas é em investimento, em sair da dívida, qual é o foco? Em sair da dívida. Né? E organizar as finanças. Então, assim, não existe sair das dívidas sem ter as finanças organizadas. Sim, o primeiro passo é a organização. Uma coisa está ligada à outra, né? Eu falo assim que são 3 pilares principais: comportamento, gestão de dívidas e organização do orçamento. Né? Esses 3 pilares, eles têm um poder realmente de transformar a vida da pessoa. Né, de transformar, dela realmente saber o certo e o errado e não voltar a incorrer naquele erro. Às vezes a pessoa tem vergonha, né? Como a gente estava comentando aqui. Se alguém que estiver nos ouvindo, né, precisa de um apoio, gostaria, né, de ter essa mentoria, como é que funciona, né? Como é que a pessoa te acha nas redes sociais? Agenda uma hora para te explicar como que seria? Conta um pouquinho como é que é esse início, esse primeiro contato. No Instagram, então, o meu perfil é isabel.luz.oliveira.finanças, tá? Através do direct ali, enfim, a gente pode fazer um contato, né? E agendar ali um horário. E a gente começa a conversar. Eu preciso sempre, né? Eu sempre digo para quem me procura, né? Eu preciso entender o cenário. Então, assim, o máximo de detalhes que a pessoa puder me dar, né? Com certeza vai ajudar para mim entender que momento e qual é a estratégia, né? Que a gente pode utilizar. Porque às vezes a pessoa fica assim tão desnorteada, enfim, angustiada. Ai, eu tenho dívida. Ok, eu sei. Mas a dívida, ela tem uma origem,
né? Então, assim, a gente precisa, antes de tratar a gente precisa tratar a causa, na verdade, não o sintoma, né? Então, assim, a dívida é um sintoma de um problema, né? E onde é que está a causa? Então, das minhas mentorias, eu sempre faço isso. Então, onde é que está o problema? Por que você está chegando na dívida, né? E é isso que a gente precisa entender para que realmente a causa. Para que realmente não volte a acontecer. Depois que a gente encerra a mentoria, a pessoa está vacinada, não volto mais para esse cenário, né? É isso que precisa ser feito. Então pode me procurar lá no meu perfil, a gente marca um horário e a gente faz um bate-papo. Entendi. E aí essa primeira conversa, assim, tu conversa sem compromisso, analisa o caso, o que tu pode fazer para o cliente, tu faz um programa, assim, como é que funciona? A gente faz, na verdade, um bate-papo, Uhum. né? Um bate-papo. Né? Por vídeo? Por vídeo, tento deixar a pessoa mais tranquila possível, né? O que eu sempre digo, né? Quando a gente vai no médico, a gente tem um problema, a gente tem que dizer, ó, tô com uma dor de cabeça, uma dor, né? Dizer a realidade, né? Às vezes as pessoas querem a solução e não confessam a verdade. Exatamente. Então, assim, aqui na mentoria, então diz o que tá te incomodando. E aí tem algumas perguntas, enfim. Desculpa. Tem algumas perguntas que eu vou fazer, enfim, a pessoa vai relaxando, vai se abrindo, né? E aí eu vou direcionando ali e depois eu apresento, né, qual o programa que a gente pode fazer para ela sair daquela realidade. Entendi. No empreendedorismo, o que realmente importa, Isabel? Buscar motivação diária, liderar a si mesmo, disciplina. Eu acho que são 3 palavras assim que importam muito no empreendedorismo. Motivação, disciplina e liderar a si mesmo. Liderar a si mesmo. Importante essa parte do liderar a si mesmo, como tu disse, né? O liderar-se. Porque a gente sendo empreendedora, que nem a gente estava comentando, eu presa, é tu que vai ter que fazer por ti, né? Tu que vai saber o quanto que eu vou fazer, quanto que eu vou prospectar, quanto que eu vou vender para ter o resultado lá no final do mês. É diferente de tu só bater o ponto, estar presente ali e tá garantido o teu salário no 5º dia, né? Bem diferente. Então, é uma garantia que vai depender do teu esforço. Ou seja, não tem garantia. Exatamente. Tem trabalho, é a garantia de trabalho, né? Tem trabalho. E tem planejamento. Eu acredito muito que um plano bem feito, né, com disciplina, ele dá muito resultado. Que legal, Isabel. Então, um erro e um aprendizado que a Isabel teve é não planejar, é um grande erro. Um acerto, né? Foi se especializar, aprender, estudar, né? Isso é um grande agregador. E então, motivação, disciplina e liderar a si mesmo são muito importantes para um empreendedor de sucesso. Estamos chegando aqui agora no quadro Venda Seu Peixe. Conta para quem está nos assistindo aí um pouquinho mais assim de como tu vai resolver, convida o pessoal a fazer a mentoria contigo, é o teu momento de marketing. Legal, obrigada, gente. É o que eu costumo dizer, né? Não é sobre dinheiro, é sobre vidas. Então, hoje, infelizmente, a realidade do nosso país é que muitas pessoas sofrem com dívidas. Mas é totalmente possível reverter essa situação, ter uma vida tranquila, buscar a prosperidade, a liberdade financeira. Nós precisamos pensar no futuro, né? Pensar no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, nos nossos sonhos, né? O que eu quero de sonho daqui a 2, 5, 10 anos? Mas para tudo isso é preciso realmente dar o primeiro passo, não ter vergonha, né? Confiar na mentora e com certeza eu digo para vocês que tem solução, sim. Nós temos muitas práticas e estratégias que são possíveis ser utilizadas durante o período da mentoria, que realmente é muito transformador. Então, se você é comprometido, te espero aqui no meu perfil.
E me sigam. Isso aí. Como é que funciona assim? Tu atende, é nichado ou tu atende todo mundo, assim, homens e mulheres, pessoa física e CNPJ? Eu vou te confessar que quem mais procura são as mulheres, Sim. tá? Mas, sim, atendo homens e mulheres, tá? Empreendedoras, empresárias, pequenas, né? Os pequenos, né? Também atendo. Porque realmente a gente também tem um grande problema, a gente falou muito do pessoal aqui, mas das pequenas empresas com referente ao fluxo de caixa, né? Que é, na verdade, o nosso orçamento da empresa, né? Então, também atendo. E sempre no nicho de endividamento e organização. Quando a gente finaliza a mentoria, a gente também já dá um direcionamento para as reservas e para investimento. Né? Então, é assim, começar... Se preparar para não se endividar mais. Exatamente. Então, assim, a gente começa realmente a fazer aquela reversão do cenário, de uma endividar para um investidor. Olha, que maravilhoso isso, de endividado a investidor. Ai, vai dizer que tu não tem uma mentoria com esse nome. Se não tem, já te dei aí, hein? Olha que show! De endividado a investidor com Isabel de Oliveira. Já vamos fazer um podcast aí, ó. Já tô... A moça do programa de TV, viu, gente? Já tá te dando a dica aí, então. Então, homens, mulheres, CNPJ, CPF, sendo dívidas pessoais ou empresariais, foco em endividamento, tudo tu pode resolver. Exatamente. Só procurarem, então, né? A questão é a pessoa que está nos ouvindo ou alguém que você saiba que precisa desse apoio, desse serviço, então, precisa dar o primeiro passo e procurar a Isabel, que ela garante a solução das dívidas. Olha que maravilhoso. E fará, então, você de um endividado a investidor. Adorei. Obrigada, Isabel, querida. Eu que agradeço. Mais uma vez, por estar aqui com a gente, por toda a confiança, né? E pela oportunidade de estar compartilhando mais um pouquinho aqui com a gente. Gratidão por ter aceito o convite. Obrigada, Jerusa. Me sinto honrada e também muito grata por esse momento. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada a vocês, então, que estão nos assistindo por ter acompanhado aqui mais um programa Olhares Empreendedores. Esse que é o podcast do nosso querido NME, Núcleo da Mulher Empresária da Six Canoas. E eu, aqui com vocês, Jerusa Schmidt. Fiquem de olho aí, curtam, compartilhem, comentem, salvam e indiquem o nosso canal. Até o próximo episódio, em breve. Bye, bye!